servo sofredor de Isaías 53, a meu ver, não pode ser Israel, porque o texto retrata o servo sofredor como um servo inocente. Inocência esta, que como o Rabino Micha mencionou minutos atrás, ela não se aplica de forma alguma a Israel. Quando nós lemos o livro de Isaías, uma coisa fica absolutamente clara entre tantas outras, ou seja, Israel está muito longe de ser um povo inocente, muito pelo contrário. Melhor. Vamos lá, o querido Rabino Rony. Rabino, o que o senhor tem a dizer para nós? Como todos vocês disseram, tem tanta coisa por um lado, mas o que eu quero talvez falar é o seguinte: eu gostaria de sugerir uma coisa interessante. Todos nós recebemos, na verdade, uma tradição, na verdade, seja a tradição judaica, minha, do Micha, seja a tradição cristã de vocês, e acredito de todos os ouvintes aqui. Todos sejam muito bem-vindos. Uma coisa que é interessante seria você estudar, na nossa visão, toda a Bíblia hebraica, o que a gente chama do Tanakh, tá? O Pentateuco, 8 profetas, 11 escrituras. Se você lê isso, tem pré-conceitos. Imagina que você está lendo, você falando: Deus, eu quero saber qual a sua verdade. Eu esqueci de tudo que eu aprendi, eu quero olhar o texto, me aprofundar. O que eu não entender, vou buscar o entendimento através dos maiores sábios da história. E aí eu faço a pergunta sincera: esse estudo me leva assim a crescer pela Bíblia que Jesus é o Messias, ou na verdade todas as alusões são muito aconchembradas. Você tem que dar um jeitinho para encaixar uma profecia aqui, outra ali, e não se contradizer. O que eu quero falar aqui não é criticar a fé de nenhuma pessoa. Não quero fazer isso de forma alguma, porque isso aí eu acredito tanto no que você falou. Eu acho que essa união nossa com vocês, ela é fundamental no mundo. Eu acho que ela é bonita, eu acho que ela é a vontade de Deus. E eu falo isso do coração. Existe um provérbio judaico que fala que o que sai do coração entra no coração. Então eu tenho certeza que entrou no teu. Então, entrou no nosso, viu, Rabino? Mas o que eu gostaria realmente de sugerir é isso. É a pessoa... Você está buscando a verdade? Sabe o que eu busquei a verdade na minha vida? Porque eu não nasci já ortodoxo ou rabino. Eu busquei isso na minha vida. Então, leia, eu sugiro a todas as pessoas, leia a Bíblia. Pelo menos a Bíblia hebraica, que é o que a gente acredita. Eu não acho que a pessoa chega nessa conclusão. Se ela chegar, tudo bem. Mas será que ela não estaria forçando um pouquinho a barra? É um ponto de reflexão que eu deixo aqui para vocês. Olha só, o Rabino está dizendo para nós que ler a Torá, ler a Bíblia, vai chegar a uma conclusão exata que Jesus não é. Posso acrescentar rapidinho uma coisa que ele falou? Maravilhoso, que o Rabino Rony falou agora, assim, que nenhum ser humano gosta de ser vencido. Todo mundo, o ser humano, a natureza do ser humano é vencer. É vencer. Então eu falo muito para os meus alunos assim: então sabe o que? Não acredita no que eu estou te falando. Que é vai assim, buscar. Que essa é a interpretação de Isaías 53 e que Alma é uma moça e não é uma virgem. Procura estudar a Torá no hebraico, mas não para ser um hebraísta. Aí o senhor diz que é betular lá. Procura saber cada palavra da Torá, porque quando você começa a estudar cada palavra da Torá, não sobra dúvida. Não sobra dúvida. Não tem lugar para o Novo Testamento. Eu já volto com o senhor para saber desse negócio, porque Armá não é virgem, não. É jovem. É jovem. E virgem sempre aparece então como Betulá, isso? Betulá. Então já nós vamos ver lá que tem um texto aí que parece que o senhor vai ter que explicar para nós. Bora. Mas beleza. Mas, querido pastor Carlos Vailate, eu quero saber se é isso que eu entendi mais ou menos, professor Sayão, porque o Rabino Micha, Rabino, por favor, não me tome como nenhum tipo de desrespeito e de qualquer coisa, senhor me... Mas parece que o Rabino está me dizendo o seguinte, que para ter uma compreensão correta, nós precisamos saber o hebraico corretamente, ou seja, não tem como. Então, está me dizendo
que parece que por nós não falarmos um hebraico correto, ou que não tem condições de um hebraísta compreender o verdadeiro hebraico. É nisso que o senhor também acredita, pastor Carlos Vailate? Sim, eu concordo com o Mirra nesse sentido. É importante dizer que leio também a Bíblia na língua hebraica, só que evidentemente eu não chego às mesmas conclusões que o nosso querido amigo Mirra, né? E o Rony também chegaram. Aliás, o Rony fez uma proposta interessante, mas a meu ver impraticável. Ele propôs lermos, né, que leiamos o Tanar sem preconceitos. Isso não existe, né? Aliás, ele falou sobre ler o Tanar que nós não chegaremos à figura do Mashiach. Pois bem, os autores e discípulos de Jesus do contexto neotestamentário liam o Tanar e chegaram à conclusão de que Yeshua é o Mashiach, comprovando que essa percepção, e eu digo de forma muito respeitosa, ela não se sustenta na prática. Agora, o Mirra disse várias coisas aqui, e se eu falar alguma coisa errada, você por favor me corrija, viu, Mirra? E a nossa ideia, evidentemente, é termos um debate, uma conversa amistosa, em que pese às vezes os ânimos, em razão do tema, podem eventualmente se exaltar. Mas os judeus entendem, por exemplo, que a Torá tem duas partes, correto? A Torá Shebe'al Peh, correto? Que é a Torá oral, e a Torá Shebirtav, ou seja, a Torá escrita. Quanto à Torá Shebe'al Peh, ela abrange, de certa forma, todos os comentários originalmente orais e posteriormente escritos sobre o Tanar, por exemplo, o Talmud, os Midrashim, a Targumim e assim por diante, correto? Estou certo? Perfeito. Então, bem, mas se este é o caso, então a Torá Shebe'al Peh é problemática quanto à interpretação do Tanar por várias razões. Eu estou dizendo isso porque o Mirra, ele comentou aqui que tem problemas na interpretação do Novo Testamento e tudo, e há problemas. O Sayão reconheceu isso, admitiu isso, nós cristãos admitimos isso, mas nós temos algumas situações bem problemáticas. Então, por exemplo, primeiro, a noção de que a Torá Shebe'al Peh, ou seja, a Torá oral, ela foi dada por Deus a Moisés, ela não pode ser comprovada, né? Que Deus deu para Moisés a Torá Shebirtav, ou seja, a Torá escrita, tudo bem. Agora que Deus deu também a Torá Shebe'al Peh, já é bastante discutível, inclusive para Moisés, e que ela se apresenta do jeito como se apresenta hoje, por meio, por exemplo, do Talmud, que ele é escrito entre 2º ao 6º séculos da nossa era, os Targumim, os Midrashim e aquela coisa toda. Agora, a Torá Shebe'al Peh, com frequência, ela entra em conflito com o Tanar, né? Então, por exemplo... O senhor está dizendo, perdão, professor, até para quem está nos ouvindo, o senhor está dizendo que essa Torá, que é uma tradução oral, ela entra em conflito com a Torá escrita, com a Bíblia hebraica escrita. Eu estou dizendo e vou provar aqui, né? Então, é só, claro, de novo, de forma amistosa, mas evidentemente é um debate. Então, por exemplo, em Gênesis 22, é dito que Abraão, ele não chegou a sacrificar Isaac no Monte Moriá. Correto? Todo mundo sabe disso, qualquer judeu vai concordar com isso. Já a Mechilta de Rabi Shimon Bar Yochai, no capítulo 6 e parágrafo 1º, ela diz que Isaac, filho de Abraão, ofereceu 1/4 do seu sangue sobre o altar. É fato este, entre aspas, que não aparece em nenhum momento no Tanar. Pode procurar variante textual, a Septuaginta, o que você quiser, não aparece. Outro texto interessante, em Êxodo 4:24, Shemot, o texto bíblico diz que o Senhor encontrou alguém no caminho, possivelmente Moisés ou Gerson, texto hebraico, ele não menciona quem, e quis matá-lo. Já o Talmud babilônico, no tratado Nedarim 32a, declara que o rabino Simeão ben Gamaliel disse que Satã não procurou matar Moisés, mas a criança, ou seja, Gerson. Mas em momento algum, a Torá diz que Satã quis matar alguém em Êxodo 4:24, mas o Talmud, que é parte da Torá oral, ele diz isso. Então, esses exemplos, eles são importantes, e citando mais uma vez Maimônides, que foi citado aqui mais de uma vez, Maimônides na sua Mishneh Torá, que é a repetição da Torá, no capítulo 11, parágrafo 3, ele vai dizer o seguinte: esta Torá, seus estatutos e suas leis são eternos, não podemos acrescentar nada a eles ou diminuí-los. E isso ocorre nas interpretações judaicas do Talmud, dos Midrashim, dos Targumim e tantos outros casos que, se eventualmente tivermos tempo, não sei se teremos, nós poderíamos discorrer isso, porque não entramos nem em Isaías 53, que é muito importante. E nós vamos entrar para a nossa discussão. Mas, de novo, Mirra e Rony, Rabino Rony e Mirra, digo com respeito, por favor, entre amigos. Mas Mirra, deixa eu te fazer uma percepção. Sim. O senhor nos fez, por favor, uma interpelação, para não dizer uma acusação,
de que nós acreditamos em uma Bíblia que ela é de tradução, de traduções, e o senhor diz se perde a originalidade. É isso, mais ou menos, Mirra? É isso. Uma pergunta que eu faço ao senhor também. Uma tradição de tantos anos, como o senhor crê que Deus deu a Moisés tanto a Torá escrita, eu estou dizendo assim, para que o ouvinte possa entender, como a Torá oral. É isso? O senhor acredita que ambas foram dadas a Moisés diretamente a Deus? Essa tradução oral, passada de pai para filho, de sábio a sábio, durante tanto tempo, o senhor também não acredita que ela possa ter se perdido, de alguma maneira, ter sofrido algum tipo de corrupção no que ela ensina? Certo, essa foi a melhor pergunta que eu já poderia ter recebido de um pastor, e eu te agradeço por essa pergunta, porque essa é uma pergunta bastante pertinente. Mas quando uma pessoa pergunta assim, é porque ele ainda não entendeu 100% como funciona a Torá oral. A maior prova é que a Torá oral, ela é perfeita, é o fato que você não vai achar nenhum povo na história da humanidade, tão pequeno quanto o povo de Israel, que mantém as tradições do mesmo jeito que o avô, o bisavô, o tataravô e tudo tal. Eu sou a prova viva que a Torá oral existe. Número 2, na própria Torá escrita está escrito sobre a Torá oral. Ele é Hukim ve'a Torot. Torot não é o Novo Testamento, porque o Novo Testamento está cheio de contradições. A Torá escrita não tem nenhuma contradição. Se tiver, eu sou o primeiro a rasgar. E vou dizer mais. Se você encontrar contradição na Torá oral também, eu também rasgo a Torá. Eu vou te explicar também. O que você trouxe não é nem um pouco de contradição. Quanto mais um indivíduo estuda a Torá escrita na fonte, não como hebraístas estudam, e não como evangélicos estudam do Almeida, da tradução, ele entende aonde está o vácuo que os sábios entraram para fazer as drashot. Nenhuma drachá de um sábio pode ferir a estrutura óssea, a espinha dorsal da Torá. Permite ele fazer uma drachá, e aí um vai falar, permitido, proibido, isso pode acontecer. A Deus, quando ele deu a Torá, ele não queria que a Torá virasse um gibi. Se você lê o gibi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, enjoa. O que faz a Torá estar eternamente no povo de Israel, de uma forma que mais uma vez eu vou estudar, é o fato que a gente tem a Torá oral. Que a Torá oral permite a gente fazer interpretações. Olha, daqui eu consigo tirar isso, daqui eu consigo tirar aquilo. Então não é uma contradição quando você me fala para mim que Gênesis 22, ele não chegou a sacrificar, quando os nossos sábios falam que Isaac voltou pro pai e falou, mas pai, Deus te deu um mandamento. A Torá oral fala isso, tá? Você concorda? Não tá? Deus te deu um mandamento, e agora como a gente vai cumprir esse mandamento? Tira um pouquinho de sangue de mim. Tem muita coisa na Torá escrita que você não vai entender sem a Torá oral. Como é que vai colocar filactérios? Você concorda que Jesus também fez a Torá escrita? Como é que vai colocar filactérios? Como é que eu sei que é para cortar a carne do prepúcio? Talvez é para cortar a carne do nariz. Quem ensinou pra gente como fazer os preceitos que a gente faz até hoje sem mudar nada? É a Torá oral. E isso a gente recebeu do pai, do filho, do avô e tudo tal, seria uma mudança. Porém, quando veio o Rebbe Uda Nassi, ele falou, opa, se eu não escrever essa Torá oral, vai acontecer o que hoje acontece no mundo cristão, que é problemas na espinha dorsal. Qual é o problema na espinha dorsal? Uns acham que é 1, outros acham que é 2, outros acham que é... Isso aqui é uma questão estrutural. Uns acharem 1, outros acharem 2, outros acharem 3, nós estamos discutindo com problemas estruturais. Rabi Uda Nassi viu, eu tenho esse problema, vou ter esse problema, então eu vou escrever a Torá oral. Então ela veio sim, no século 3, no século 4 e tudo tal, para realmente registrar tudo que os sábios fizeram. Agora, quando eles não discutem nada na espinha dorsal da Torá. A espinha dorsal da Torá tá claríssima. Intocável, eu até quero que o Rabino Roni, que ele... O dia a dia fala com certeza disso, complemente. Eu tenho certeza que ele tem algo a complementar. Olha só, professor Luiz Saião, e aí? Olha... Eles acham contradição em nós, não, que pode se perder, mas a Torá, que já é muito mais antiga do que nós, que demorou séculos para que ela fosse escrita textualmente, com a preocupação, porque parece, Rabino, que houve a preocupação de que essa
se perdesse. Iria. Então, mas quem me prova que ela não se perdeu antes dela ser escrita? Professor Luiz Saião, é só uma pimenta, tá bom? Claro, claro. Então, eu entendo, né? Até porque eu tenho muita simpatia e amor pelo povo judeu, eu entendo, né? O que leva a Torá BLP é o fato de que quando você lê a Torá, o mesmo Tanar, a pergunta é, bom, aqui tem o mitzvah, aqui tem a ordem de Deus. A pergunta é, como eu interpreto isso bem e como é que eu pratico? Então, toda a intenção, ela é razoável. Mas o bom judaísmo de hoje, ele vai dizer que entre as coisas mais importantes de entender a lei de Deus, é chamado kavaná, a intenção, né? Então, quando a gente lê o que Yeshua fala, por exemplo, você vê que ele está discordando de alguns religiosos da sua época, não em função do valor da Torá, mas em função de como se deve ler e como é que deve praticar. Agora, eu me permito discordar do Micha aqui, porque a gente conhece bastante desse ambiente judaico, seria bom chamar um caraíta aqui para ver o que ele tem a dizer sobre essa questão da tradição oral, porque são judeus e eles não consideram a Torá BLP dessa maneira, né? Quer dizer, a coisa, ela é mais bonita do que eu acho, é mais ampla do que ele pretende apresentar tão bonita, né? Exato. E então existem desafios, não dá pra gente dizer, olha, se você for ver, tá tudo arredondadinho. E assim, eu tenho amigos judeus, por exemplo, eu acho que esse desafio é tão grande que uma das razões porque boa parte da população de Israel, por exemplo, é secularizada. E eu tenho, né, amigos em Israel que até eu brinco com eles. Eu sei que eles não se simpatizam muito com o Bnei Gur, ou não gostam muito do Chabad, né? Aí eu falo, eu vou te levar lá pro Rebbe te abençoar agora. Não, sai fora, eu tô não sei o quê. É como se eu pegar, como eu chegar pro Batista tradicional, falei, vou te levar na Universal ali. Não, tô fora. Então, eu digo pra você que não é tão redondinho assim, né? E eu insisto mais uma vez, eu gostei da palavra do Rony, e eu acho que ela deve ser ampliada. Na minha opinião, né? E aí mais uma palavra bem importante aqui, os maiores eruditos que construíram as maiores ferramentas linguísticas de hebraico, Ivrit Tanachit, são do mundo protestante. Uhum. Então eu estava fazendo mestrado em hebraico na Universidade de São Paulo. Meu professor de Israel falou, não, se você quiser pegar material bom, isso você tem que ver com os protestantes, principalmente os protestantes alemães. Então você tem o Köhler Baumgartner Lexicon, KBL, publicado pela editora Brill na Holanda, que é referência máxima em estudos. Vai para a Universidade Hebraica de Jerusalém, Barilã, eles vão usar esse material, né? Então dizer assim, que cristãos não me entendem porque eles não conhecem hebraico, grande parte dessas ferramentas assim vai pegar a Harvard Semitic Studies, pega o Zeitschrift für Alttestament Wissenschaft, um monte de estudos assim, então não é um argumento que corresponde. E também, o hebraico bíblico, né? Você sabe que foi lançado agora em Israel um Tanar em hebraico moderno para a leitura das pessoas. Por quê? Porque os judeus que falam o chamado Ivrit modernito, o hebraico moderno, eles não entendem o Ivrit Tanachit. O hebraico bíblico, ele é um desafio, é complexo, tem uma série, a sintaxe toda diferente. Diz até mesmo pro judeu? Claro, e até pro judeu religioso. Confirmo. Entendeu? Então, assim, não é, e assim, fala Almai Betulá, você pega um léxico de verdade, o Brown Driver Briggs, o KBL, ou até no Web Shoshan, se você pegar esse material, você vai ver que um termo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, tem uma amplitude semântica. Então, assim, não adianta dizer que é fácil, nem para o cristão, nem para o judeu, que, desculpa, eu acho que é um argumento que ultrapassa os bons sensos. Na minha opinião, os judeus precisam baixar um pouco a bola, ser mais humildes e falar, olha, os cristãos podem nos ajudar a entender certas coisas e a gente pega pesado demais. E os cristãos, inclusive com a sua terrível, maldita tradição antissemita, baixa a bola e dizer que eles não conseguem ser nada sem a base hebraica, que é a raiz da fé que vem através de Yeshua. Então, a minha proposta, vamos parar de brigar e vamos conversar direito. Vamos conversar. Querido Rabino Rony, o senhor tem o tempo disponível, porque até o querido Rabino também tem um compromisso, mas o senhor tem o tempo que o senhor quiser agora, Rabino. Manda umas burecas pra gente muito aí. Obrigado.
Eu fui pego de surpresa. Eu soube que eu ia participar disso às 5 da manhã de Israel. Opa, isso é coisa de brasileiro. E além disso, eu não recebi o cafezinho do Mica e nem a taça de água aqui que o pastor recebeu. Olha, eu vou fazer um café especial pro senhor quando o senhor vir aqui na Mais FM. A Torá brasileira é tudo feito em cima da hora. Essa faz parte da nossa tradição aqui. A gente esqueceu que Deus é brasileiro. Olha, eu quero falar rapidamente algumas coisas. Número 1, é curioso, talvez seja um pouquinho do cabelo branco, mas eu acho que eu e o pastor Sayão temos muita coisa em comum. Inclusive, tá perdido. te convido para um café aqui em Israel na sua próxima viagem. Mas só se for duplo. E eu não pago. Então eu vou pensar de novo. Vou pensar eu vou esquecer que essa a carteira. É a piada que a gente conta, mas como anedota, tá? Da tradição oral, tá? Exatamente o que foi chamado da Torá oral. A gente fala que Deus falou para Moisés, eu tenho algo incrível para te dar. É a Bíblia. Moisés perguntou para ele, quanto custa, Deus? E Deus falou, é de graça. Então Moisés falou, então dá 2. Verdade. Então, viu, pastor? Essa é o motivo que a gente sabe que tem 2. Estou brincando aqui, tá? Pra descontrair um pouquinho. Depois eu tenho uma também para te contar. Permita-me falar 2 coisinhas para eu poder depois interromper aqui. Vou até pedir perdão a todos vocês, vou falar uma conexão muito boa com todos vocês que estão aqui. Eu quero falar uma coisa. Na minha humilde opinião, o problema é mais do que o hebraico. O problema realmente é a compreensão mesmo em português da Bíblia. Porque o Mica até, eu acho que ele colocou corretamente, que quando você lê a Bíblia, você não entende ela, você não entende os conceitos se você não tem a tradição oral. E essa é a prova. Não faz sentido de que Deus deu um texto que ele é incompreensível. Realmente ele falou da circuncisão. Não existe lugar nenhum que está escrito aonde é feito, como é feito, o que exatamente é um prepúcio. Inclusive, vocês são estudiosos, vocês sabem o que está escrito nos livros dos profetas, a expressão de prepúcio do coração. Jeremias. Então, será que é isso que a gente teria que fazer com uma criança de 8 dias? Onde está escrito que é só um homem e não uma mulher? Então, hoje a gente fala, todo mundo sabe o que é circuncisão, mas não é verdade. A mesma coisa, o Shabat. O Shabat, está escrito que você tem que guardar o Shabat. Aonde? Aonde você vai guardar ele? Num cofre? Como você vai guardar ele? Como é que eu vou entender que nos 10 mandamentos, uma vez em Êxodo está escrito para lembrar o Shabat e outra vez está escrito para guardar o Shabat? O que Deus falou? E qual é a diferença entre lembrar ou guardar? Ainda nos 10 mandamentos, a verdade são tantos exemplos, mas está escrito que você não pode cobiçar e não pode desejar. Qual a diferença prática? E os exemplos não são só das leis, mas são inclusive das histórias bíblicas. Está escrito que Caim estava com Abel no campo e disse Caim para Abel, e não está escrito o que ele falou. Então vem a Torá oral e ela completa isso, mas são 1 milhão de exemplos. Então o que eu gostaria de terminar, como eu falei, com 2 coisas. Essa foi a minha proposta de tentar fazer a pessoa estudar a Bíblia com sinceridade, porque tudo que todos nós queremos, nós 5 que estamos aqui e todos os ouvintes, eu acho que todos nós temos um desejo de cumprir a palavra de Deus, de saber o que é verdade, doa a quem doer, se doer a mim ou doer a qualquer pessoa, porque a palavra de Deus ela é mais importante do que a minha opinião pessoal. E é por isso que eu convido todos nós a fazer um estudo sincero. Eu entendo a Bíblia, se eu não tenho a parte oral, eu consigo realmente entender.
o segundo versículo da Bíblia, quando fala que o Espírito de Deus repousava sobre as águas quando as águas não foram criadas, está escrito no segundo dia, e assim por diante. De novo, a gente pode ficar aqui muitas e muitas horas, que é o desejo de todos nós. Mas, então, esse é um convite que eu faço para todos os ouvintes e para todos nós. Mas, como eu falei, eu gostaria de falar mais uma palavra em concordância com Saião. Eu acho que existe algo que é muito importante e que tem que sobressair, e eu acho que nós, como líderes religiosos, temos essa obrigação. Tirar essa ideia de que somos opostos, que a gente tem que brigar e que a gente tem que se confrontar, porque isso só faz mal para a palavra de Deus. Para o nosso próprio interesse religioso, na nossa fé de que o mundo tem que ser um mundo melhor, isso faz mal. Isso não é eu fugindo de alguma pergunta, muito pelo contrário, vocês estão vendo que eu estou aqui no debate, eu estou colocando questões, mas existe algo mais importante ainda, porque realmente, durante a história, foram feitos muitos erros de várias partes e muito sofrimento houve durante a história toda, e chegou o momento da gente convidar cada um à sua comunidade. Ele não pensa como a gente, ele não crê como a gente, e está tudo bem. Nós podemos ser amigos, nós podemos nos unir. A fé não é igualzinha. Todos nós acreditamos em um Deus, depois a gente vai ter algumas divergências, mas eu acho que esse ponto é fundamental. Quando, às vezes, eu posso fazer algum comentário, olha, realmente eu não acredito como judeus, como Messias. E aí a gente vai ver comentários, então não pode mais ouvir ele. Isso é verdade? Acabou? Então não serve mais para nada. Todos os 30 anos que eu tenho de estudo, vou jogar fora? Então eu acho que esse ponto que o Saião também está colocando, eu acho que ele é muito importante, e é uma das mensagens talvez mais importantes que a gente tem que tirar desse debate. Essa é a minha humilde opinião. Querido Eu quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite e por ter conhecido todos vocês. E Mirra, um grande abração. Querido Rabino Rony, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o convite ao senhor, o dia que o senhor estiver no Brasil, para vir sem reserva, e nós teremos um prazer imenso de te ouvir pelo tempo que o senhor quiser, aqui na Mais FM. Eu agradeço muito. Vou tá aí em Jerusalém em julho. אני רוצה לשתות קפה בארומה, נכון? נכון, באמת, בארומה. Eu pago. Opa, agora, aí tá um milagre. Olha o sinal aí. Esse é o sinal. Eu vou esquecer a carteira, hein, pra garantir. Esse é o sinal, Mirra. Isso aí é messiânico. Saião, deixa eu te explicar uma coisa. Sim. Não pensa que você vai ensinar um judeu a fazer negócio. Ei, rapaz. Aqui em Jerusalém eu vou te pagar o café, mas em São Paulo você vai ter que me levar para um restaurante cachê que vai ser mais... Ei, rapaz. O fogo de chão cachê, né? Vai ser complicado, vamos ver. Um beijo a todos vocês, muito obrigado. Grande Rabino Rony, abraço. Abraço. Pastor Carlos Vailate, Isaías 7,14. Poxa, vamos lá. Uma virgem, porque parece que há um conflito aí, né, Mirra? Com certeza. Há uma Mirra. Eu vou jogar a bola aqui pro querido pastor Carlos Vailate. Como é que é isso, pastor? O senhor. Perfeito, Antônio. Então, quando nós falamos de Isaías 7,14, que vai citar... Olha, deixa eu cortar o senhor me chama de Antônio, muito obrigado. Pouca gente me chama disso. É o senhor mesmo? me Era faz o nome da minha mãe, Antônio. O senhor não faz me me recordar da minha mãe, por isso que eu tô te falando. Que legal. Se Cada uma vez que recordação boa, você fico fala feliz. Antônio, me vem minha mãe no coração, que já partiu pra glória. Poxa. Obrigado, de verdade. Se puder fazê-lo e de alguma forma contribuir, fico feliz por isso. Muita viu? alegria mesmo. Maravilha. Então, Antônio, obrigado pela questão. É uma questão que, evidentemente, ela tem muitos séculos ali de debates entre judeus e cristãos. E o texto vai falar lá sobre o Senhor dar um sinal, e esse sinal envolve ali
o surgimento, né? Na verdade, a pessoa da Alma, que vai conceber e vai dar à luz um filho, e o nome desse filho será Emanuel. O texto lá de Isaías 7,14. Eu gostaria de dar aqui algumas breves razões pelas quais eu entendo que o termo hebraico Alma, ele pode ser traduzido como virgem em Isaías 7,14. Entendendo, contudo, para ser absolutamente justo e honesto, que o significado mais fundamental de Alma é de uma jovem, de uma moça. Eu sei disso, tenho plena consciência disso. Mas é evidente que vai depender dos contextos todos, como foi citado pelo Rabi Rony e também várias outras vezes aqui, para que nós compreendamos esses termos, expressões assim por diante. Então, dentre as razões, me permita citar algumas. Em primeiro lugar, eu entendo que traduzir Alma como virgem é um expediente legítimo porque, por exemplo, Rebeca, filha de Betuel, ela é chamada em hebraico tanto de Betulá, que significa virgem, em Gênesis, ali Bereshit 24:16, quanto é chamada também em hebraico de Alma, que significa uma mulher jovem, em Gênesis 24:43, no mesmíssimo capítulo e no mesmo contexto. Isso pode significar, por exemplo, que Alma, uma mulher jovem, pode ser usado como sinônimo de Betulá, virgem, a exemplo de Gênesis, Bereshit 24. Em segundo lugar, traduzir Alma como virgem, eu entendo que é um expediente exegético legítimo, porque em Isaías 7,14 o Senhor disse que daria um sinal. E aqui a palavra sinal traduz o hebraico ot, que pode se referir a um sinal portentoso, miraculoso, milagroso. Ora, se esse é o caso, então raciocinemos. Não haveria nada de portentoso em uma mulher jovem dar à luz um filho, algo que acontece todo dia, toda hora, desde sempre. Mas há isto sim, algo de espetacular em uma virgem dar à luz um filho. Em terceiro lugar, Rashi, Rabi Shlomo ben Yitzhak, um rabi muito famoso na exegese judaica, que vive no contexto dos séculos 12º, 13º por ali, quase, né, 11º, 12º, perfeito, quase contemporâneo de Maimônides, né? Então, Rashi, ao comentar Isaías 7,14, diz o seguinte no final do seu comentário: e alguns interpretam que este é o sinal, o outro citado em Isaías 7,14, que ela era uma jovem e incapaz de dar à luz. Ora, essa interpretação de alguns rabinos citada por Rashi, que ele não especifica os detalhes, se encaixa perfeitamente no caso de Maria, visto que Maria, por ser virgem, era incapaz de dar à luz nessa condição de virgem. Em quarto lugar, em termos mais voltados para o vocabulário, Rashi, ao comentar o significado do termo hebraico alamot, que é o plural de alma, em Shir Hashirim 1.3, Cantares de Salomão 1.3, ele escreve o seguinte: jovens donzelas, comentário de Rashi, virgens, já que o texto o compara, isto é, compara o amado a um jovem cuja amada o tem em autoestima. Ora, uma vez que Rashi entende as almot, ou alamot de Cantares 1.3 como virgens, então por que alma também não pode significar virgem em Isaías 7.14? Em quinto lugar, a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, que foi escrita entre o 3º e 2º séculos da nossa era, e que foi feita por judeus, é muito importante dizer, nem existia a sombra de cristãos ou de Cristo, do Jesus. O senhor disse que não tem nenhuma influência cristã sobre essa tradução. Cristã. Judeus de Alexandria. Exatamente, de Alexandria no Egito, eruditos. Eles vão verter Alma pelo grego partenos, cujo significado primário e fundamental é virgem. Tem até, inclusive, o Partenon, que é uma referência ao lugar onde tinham ali as virgens e assim por diante. Um outro argumento, em sexto lugar, Mateus, que era judeu, ao citar a profecia de Isaías 7,14 e ao aplicá-la ao nascimento miraculoso de Jesus, que se daria por meio do Ruach HaKodesh, né, do Espírito Santo, explica em Mateus 1,23 que esse nascimento se daria mais uma vez por meio de uma partenos, isto é, por meio de uma virgem. E por fim, um último argumento, para não monopolizar aqui a fala, eu diria o seguinte, eu trabalharia ainda um derradeiro argumento. Sabe-se que alguns animais, vermes, insetos, eles se reproduzem de forma assexuada. Deus os criou assim. E, portanto, eles o fazem sem nenhuma fertilização, sem uma contribuição de machos. E esse fenômeno, ele é conhecido em biologia como partenogênese. Ora, se determinados seres vivos podem se reproduzir sem a participação de um macho, porque Maria, que era virgem, não poderia gerar Jesus também por meio de uma miraculosa partenogênese através do poder do Ruach HaKodesh, isto é, através do poder do Espírito Santo. Então, estas, em geral, são as minhas considerações sobre Alma em Isaías 7,14. Só para fazer só um detalhe interessante, é que Betulá
em Joel 1:8, você vê a Betulá que está chorando pelo seu marido. E um marido que ela diz que é o marido da juventude. Exatamente. Então, só para ver o campo semântico mais Perfeito, Sayão, perfeito. Querido Rabino Micha. Vamos lá, fui apedrejado aqui. Quando você estuda. Vamos lá, quando você estuda toda a história de Rivka, vocês vão encontrar 3 linguagens lá para uma moça jovem: Nara, Betulá e Alma. Nara. Nara é uma jovem, Alma tipo, uma moça, Betulá é uma virgem. Perfeito. As palavras em hebraico, elas são muito claras. A gente não trabalha o hebraico bíblico. Ele não funciona com sinônimos. Ele pode, uma palavra em hebraico pode ter às vezes 2 ou 3 interpretações, é verdade. Mas a Torá, ela não tem problema de falar virgem quando ela quer falar virgem. O senhor diz que ele define. A maior prova disso nas leis que se referem a uma pessoa que violou uma moça virgem e tudo tal, que ele tem que pagar para o pai da menina porque ele violou uma moça virgem e tudo tal. A palavra Betulá, a Torá sabe dizer virgem. O Tanakh, quando ele não usou a palavra virgem, ele usou Alma, ele está se referindo a uma moça. Quando falou Betulá, ele falou virgem. Então, a Alma, ela pode ser Betulá. Eu não estou dizendo, ninguém está dizendo que lá em Isaías também poderia ser uma Betulá. Happens to be que não, porque já tinha outros filhos. Eu acho que no mundo antigo a Alma costumava ser Betulá. Normalmente, é verdade, uma Alma era Betulá. Para mim, é assim, quando Rashi, muito importante entender, quem estuda Rashi, entende que Rashi, ele não é um tradutor, ele é um comentarista. Lá, quando você abre o Rashi, lá nesse Shir Hashirim, quando você lê em hebraico, você vai ver que happens to be que essas alamot são betulot. Almot é que elas são betulot, mas não que o Rashi está falando que alma é betulá. Isso eu estou falando num ponto de vista da palavra. Agora, mas muito importante quando a gente vê um episódio como Isaías 7, de a gente entender o contexto do que está acontecendo lá. É isso que muitos judeus e cristãos discutem, porque o que eu discuto com cristãos? Que eu acho que cristãos picotam a Bíblia. Opa, Jeremias fala o Brita Hadashah. Põe! O Novo Testamento. Eu acho que ele tem razão. Eu posso falar sobre isso. É verdade, né? Aí no Gênesis lá apareceu 3 anjos pra põe! A Trindade. E é assim, tudo funciona com pum! Apareceu a coisa aí. Vamos ler a história. A história lá, temos um rei morrendo de medo, que ele vai perder uma guerra. Isaías vem lá e acalma ele, dá um sinal. Agora, você me desculpa, que sinal é esse que não dá para se comprovar? Que sinal é esse que uma moça vai ficar virgem e ninguém consegue comprovar? Ele é um profeta. A própria Torá fala que para você querer comprovar um profeta, a Torá diz, ele vai te dar um sinal que todo mundo pode ver. Tá na Torá isso. Agora vem um cara lá e a virgem vai ficar. Então amanhã aparece outro cara e fala, sou filho da virgem. E aí ninguém pode comprovar que sim ou que não. Entendeu? O mesmo Deus que aparece no Monte Sinai para 3 milhões de pessoas, mínimo 3 milhões de pessoas, não pode aparecer no escurinho e falar agora de repente tudo mudou. E aí o fato que Mateus vem, escreve para se concretizar o que está lá no versículo, eu também posso amanhã escrever uma Bíblia e falar para se concretizar o que está em Isaías. Eu posso agora pegar um jumento e falar assim, olha só pessoal, eu estou sentando num jumento para se concretizar o que está em Zacarias. Vocês vão me chamar de profeta por isso? Porque eu sentei no jumento para se concretizar o que está em Zacarias? Isso não é profecia, isso não é para se concretizar a profecia. Mateus era aluno do Jesus, acreditava que ele é a profecia, e aí ele fala, nasceu da virgem, para se concretizar o que está em Isaías. Mas Mateus não entendeu Isaías. Quando lá atrás, no primeiro bloco, quando você falou que os próprios alunos de Jesus, judeus, interpretaram os profetas, na nossa visão eles não sabiam interpretar os profetas. Os alunos de Jesus não eram grandes estudiosos, não sabiam as leis de Shabat, não sabiam se podia tirar um animal do buraco. Nem Shaul, Paulo também não sabia. Não, Paulo para mim, eu ando lendo Paulo. Tá. Eu ando lendo Paulo e eu não entendo nada do que Paulo diz. Eu vou dizer, porque assim, Jesus... O maior para nós é o pior pro senhor, é isso? É o pior. Mas não é Paulo que fala... Paulo já disse porque não entende. Já disse. Não é Paulo que fala que não pode comer sangue? Onde os cristãos cumprem essa lei? Não é Paulo. É Lucas. É Lucas. Atos 15, verso 15. Então, mas não é Paulo que fala Deus e Jesus. Deus e Jesus. Toda hora. Deus e Jesus. E ainda fala que Jesus é intermediador.
Como saiu de Jesus o próprio Deus? É o Paulo que falou que ele não é Deus. O próprio Paulo falou, ele não é Deus. Aí vem... Onde ele falou? Ele usa a palavra intermediador. Não, 1 Timóteo 2. E ele toda hora fala, Deus em Jesus. Deus é Jesus. Deus é Jesus, já não está nos evangélicos, no início estava, Deus é a palavra, ele estava com ele. Mas depende do que está sendo discutido no tema, que então, cada texto... Não é compreensível isso. O Paulo tem que ser o cara mais a favor de vocês, né? Que ele é o Paulo. Não é a favor de ninguém. Não consigo entender. E já aproveitando que eu mencionei Lucas, como assim? Eu nunca vi cristão que faz o abate judaico. Tá lá na Bíblia que vocês têm que cumprir a mitzvah, o preceito de não comer sangue. Tá lá em Atos. Tem bastante que não come, eu sei que não conhece. Mas assim, a maioria não. A maioria do cristão acho que nem sabe desse preceito. Tudo tá... Nós, sabe? evangélicos, sim. Vocês comem o abate kasher? Não come sangue, né? Mas isso, a maioria não que eu conheço não lá tá carne estrangulada. Sim. Ou seja, teria que fazer o abate kasher. Pois é, mas é que eles não acham que os rabinos são os donos da verdade para saber o que é ou não. Só isso, mas isso é a Torá de Moisés. Então, é como a Torá de Moisés. Não, é a Torá de Moisés. Não, mas como vai fazer? Né? Então, assim, o modo de fazer. É que a gente voltou para sair para isso. Vamos voltar para a Virgem. Não é possível um sinal ser feito no escurinho. Se Deus engravidou a Virgem, ele fez um sinal no escurinho. O mesmo Deus que apareceu para 3 milhões de pessoas, ele não tem problema nenhum de aparecer de novo na frente de 3 milhões de pessoas e falar o seguinte: senhoras e senhores, eu vou engravidar uma virgem, vejam agora que vai acontecer isso. Mas não foi o que aconteceu. Isaías está vindo lá e fala, tá vendo? A moça vai ficar grávida, ele vai se chamar esse nome. E o grande sinal é que ela já estava grávida, quando a Maharra, esse é o nome em hebraico, a moça está grávida, e ela nem sabe o que a gente está falando aqui, ela vai chamar ele Emanuel. E ele vai ser o sinal da redenção. Você não tem que ter mais medo da guerra. Ele estava com medo dos impérios que iam vir atacar ele. No final não atacou ele, ou seja, se concretizou o sinal evidente a olho nu de todo mundo, como Deus sempre falou por intermédio de Moisés, que o sinal é a olho nu, onde todo mundo pode ver. Rabino, o que o senhor está dizendo é que o sinal deveria ser para aquele dia, e que o nascimento de Jesus 700 anos depois não poderia ser um sinal... Tinha que ser cinematográfico. E como isso acalmaria o Ahaz? Como isso acalmaria ele? Ele estava todo tenso lá. Não, fica tranquilo, Jesus vai nascer daqui a 700 anos. É isso, então... Isso faz sentido? O senhor acredita que o sinal tinha que ser para o rei naquele dia ver. Exato, e foi. Olha, a moça, você vai ver, a moça tá grávida. E ela sozinha, que não tá escutando aqui essa conversa, ela vai chamar esse menino Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco e a guerra não vai acontecer. Resultado final, a guerra não aconteceu. Esse é o contexto de alguém que estuda as profecias. Agora, você não pode chegar e falar assim, pum, apareceu a palavra virgem, é para se concretizar o que tá lá. Não funciona assim. Saião. Então, vamos lá. O Micha tem razão, e acho que ele tá mais acostumado a interagir, perdoe-me a expressão, com pessoas que discutem a coisa do ponto de vista popular e não do ponto de vista do conhecimento da erudição. Técnico. Então, na hora de falar do judaísmo, vamos chamar o Rashi, o Maimônides, na hora de falar do cristianismo, vamos pegar o sujeito na esquina ali, eu falo, o que você acha, né? Então, o que acontece? É claro que Isaías 7 está falando de um contexto da famosa guerra sírio-efraimita. Então, você tem o reino do norte, apóstata, juntamente com os arameus, os sírios, atacando, na época de Acaz, a destruição do reino do sul. E qual é o grande problema? O problema é que Deus tem uma aliança com Davi e que esse reino vai durar para sempre. Que é o reino do sul. Sim, que é Judá, que tem a ver com Jerusalém. Então, a destruição disso representa um fracasso total da promessa da palavra divina. Então, o que vai acontecer? Isaías vai receber essa profecia. A chance grande é que, a princípio, esse que vai nascer talvez fosse filho do próprio Isaías, dentro do contexto. Dentro do contexto que a própria esposa dele estaria grávida. Você tem, inclusive, a citação de Peca, filho de Remalias, que aparece naquele contexto, e isso se dá no ano 732 a.C., já que Isaías tem o seu ofício profético do ano 740 a 680, no final do reinado de Uzias, que reinou de 792 a 740. Corretíssimo. Aí o que acontece? Quando você tem o contexto no Novo Testamento, que aí é difícil deles acompanharem, você tem uma ideia, né, que a tradição teológica cristã vai chamar de sensus plenior, né, de uma ampliação desse profecia. Sentido, no sentido que, o que acontece? Qual é o problema? É o fim da dinastia davídica.
É o fim da expectativa messiânica. Da mesma maneira como um sinal especial de uma Alma barra Betulá Partenos, vamos conversar com os judeus de Alexandria e perguntar para eles por que eles fizeram assim. Você tem esse nascimento que prova que Deus vai preservar essa aliança. Então, se Yeshua é o Mashiach, que vai trazer o desdobramento dessa permanência desse Malchut David, reino davídico, então esse elemento surge lá na frente de novo. E nesse sentido ele é um paralelo ampliado daquilo que aparece lá. Por isso é que Mateus vai fazer essa conexão com Isaías, da maneira que aconteceu esse salvamento divino lá por meio de um Ot, aqui nós temos a ampliação. Então lá nós vimos o trailer, aqui está o filme completo. Você não é mais ou menos o que o Rabino diz, que então, em cada época nasce o Messias? Não, pois é. Não é isso? Não, mas não é isso que ele quis dizer. Não, tudo bem. Eles poderiam encaixar isso nessa perspectiva, só que não é essa a paixão maior, né? Entendeu? Agora, é interessante, e ele tem razão, porque o que acontece? Eu entendo, quer dizer, o sujeito tem uma teologia trinitariana. Ele tem uma teologia, vamos dizer, cristã pronta. Aí ele sai procurando na Bíblia hebraica e tentando encaixar onde ele achar. Às vezes, do ponto de vista técnico, exegético, isso é forçado. Isso é indevido. Está forçando o texto. Mas, em muitos lugares, nós temos, por exemplo, a gente vai entrar daqui a pouco, Isaías 53, você vê que está claro lá nos cânticos primeiros, que é o povo de Israel. Mas no 53 dá uma mudada no tempo. A gente vê que não está mais do mesmo jeito. Aí, nessa hora, eu acho que eles fazem uma coisa... a mesma mirabolante que não segue que o texto. Alguns nossos querem fazer. Tudo depende da maneira que, se você tem o que a gente chama de hermenêutica de suspeita, você sempre vai dizer que isso não pode, você vai procurar um caminho para fugir. Se a sua hermenêutica é de afirmação, você vai tentar achar alguma sintonia. Essa é a realidade. Falando sobre isso, os comentários mais profundos e detalhados que você tem da Bíblia hebraica no nível acadêmico mundial são escritos por judeus e protestantes juntos. São da Anchor Bible Series, que ele conhece muito bem. Perfeito. É impressionante. E os grandes especialistas acadêmicos, não pessoas de perfil puramente de defender o seu bairrismo, por exemplo, publicam na JPS, Jewish Publishing Society, a famosa série dele sobre a Torá, e que comentam também na Anchor Bible, né? Então, assim, existe um mundo muito mais amplo do que essa teologia, a nossa mera ignorância pretende, a teologia de procurar o que eu quero. Do bar da esquina. Do bar da esquina, né? Exatamente. O senhor está dizendo que o negócio dá para entrar num hipermercado, é isso? Dá para ampliar os horizontes. Meu Deus do céu. Rapidinho, só responder essa última, que eu sei que o pastor vai querer falar. Não, por favor. Mas é bíblico que os maiores idólatras do mundo são judeus. É bíblico isso. Então, o fato que, assim, houve judeus que fizeram essa amplitude na interpretação, de poder, assim, conseguir visualizar isso, essa profecia de uma outra forma, como o senhor está falando, já é bíblico que os judeus foram os que causaram, avisaram o Erevrav, que fizeram o bezerro de ouro. Então, assim, para mim isso não impressiona. Um judeu, quando ele não está sintonizado, ele vai descer muito mais baixo em idolatria do que os outros povos. Então, mas tudo bem, eu entendo o que você quer dizer, mas vamos lá. Se você puder, durante um minuto, fazer uma distinção, se você olhar a vida, a prática, a pessoa de Yeshua, independente do que o fã-clube caminhou depois para fazer, olha, Ravi, é impressionante como você vai ler Dostoiévski, você vai ver até Mahatma Gandhi, as pessoas são impressionadas. E para mim, eu tenho duas coisas que eu não explico na minha vida. Estou tentando com a minha razão até hoje, porque eu sou uma pessoa acadêmica. Uma é Israel. Não tem como explicar Israel pela mente humana e a sobrevivência do povo judeu. Então você pode ser cético e tal. E a outra é Yeshua. É verdade. Como é que vamos dizer, Galileu, um rabino, vamos dizer, da terceira divisão do campeonato de rabinos da época, consegue alcançar um rabino, com um discípulo cheirando peixe, um traiu, o outro negou e os outros fugiram para poder escapar antes. Como é que ele se torna a personagem mais impactante da história humana? Então, para mim, isso é um mistério que a minha razão um dia, quem sabe, bateu lá na eu te respondo esse mistério.
Eu Tá te bom. respondo. Então você tem todas as respostas, tá fácil. Não tenho todas, mas eu tenho minha visão por que isso acontece. Mas eu acho que o pastor queria falar. Agora é interessante, ele fala, não, porque a profecia fala tudo é certinho, então... Imagina, Moisés saiu, nós vamos para a Terra Prometida. Passou 40 anos lá, que chegou pertinho, coisa nenhuma. É povo no meio. Sempre se tem no povo judeu Yesh Gam Balagam. Colisman e Yesh Balagam. Todo tempo tem confusão. Na Romemete. Oh, meu Deus, pastor Carlos Vailate. Olha, gente, dizer pra você aí, é importante demais que você acompanhe. Olha, manda pra um amigo, chama ele, porque olha, o que eu tô ouvindo aqui hoje, eu tô tentando falar o menos o possível, porque eu quero aproveitar o máximo possível de todos eles. Olha, @maisfm 102.9, querido. Olha, eu disse aqui, talvez o Rabino não vai entender, mas eu disse aqui ao professor Saião. Jesus leva os 3 discípulos ao monte. Sim. Aí tem Deus se manifesta, falando com o filho. O filho se manifesta. Aí desce o Moisés e desce o Elias. Vai Pedro, querer falar alguma coisa? Vai falar besteira, meu. Fica quieto e ouve. Não é, professor Saião? Vai o Pedro querer falar, irmão? Fica quieto e ouve, Pedro. A única coisa que você vai falar... Eu tô mais pra Tiago aqui. Querido pastor Carlos Vailate. Bom, eu não sei se cabe nos entrar aqui talvez em Isaías 53, eu acho que esse é um assunto muito extenso e delicado, eu não sei até onde nós vamos aqui no nosso debate. Não Olha, sei mas se eu queria ouvir Joel 1:18, viu? 1:8, é isso, Joel 1:8, a Betula lá, aquela virgem que o problema é que ela tem um marido desde a mocidade. Vamos abrir hebraico. Não, mas eu vou deixar com o pastor Carlos vai lá. Mas vamos lá, tudo bem? Vocês podemos avançar um pouco mais para Isaías 53? Bom, foi citado aqui também a referência a Isaías 53, uma outra vez, eu acho que é um dos textos mais centrais para o nosso debate. Tudo é importante, mas evidentemente em poucos minutos, horas, aqui não dá para a gente esgotar, exaurir de forma alguma esse assunto. Mas porque eu entendo, por exemplo, que o servo sofredor de Isaías 52:13 a 53:12 não pode ser Israel, que é a percepção, é a interpretação tipicamente judaica, que evidentemente nós cristãos respeitamos, mas divergimos. Eu tenho algumas razões para isso também, que eu gostaria de dividir com os amigos aqui. Em primeiro lugar, o servo sofredor de Isaías 53, a meu ver, não pode ser Israel, porque o texto retrata o servo sofredor como uma pessoa e não como um povo. Isaías 53:3, por exemplo, chama o servo sofredor de Vahadalishim, e desamparado dos ou entre os homens, e também de Ish Mahovot, isto é, homem de dores. Ora, se o servo sofredor ele é um dos homens e é um homem de dores, logo ele não pode ser um povo, mas somente uma pessoa. Em segundo lugar, o servo sofredor de Isaías 53, a meu ver, não pode ser Israel, porque o texto retrata o servo sofredor como um servo inocente. E inocência esta, que como o Rabino Micha mencionou minutos atrás, ela não se aplica de forma alguma a Israel. Quando nós lemos o livro de Isaías, uma coisa fica absolutamente clara entre tantas outras, ou seja, Israel está muito longe de ser um povo inocente, muito pelo contrário. Os muitos pecados de Israel são vistos, por exemplo, em Isaías capítulos 1-5, 6-3, 47-6, 58-1, e aí vai, e como o Rabino menciona até os dias de hoje, como a qualquer ser humano. Em terceiro lugar, o servo sofredor de Isaías 53, ele não pode ser Israel, porque o texto diz que esse servo sofredor morreu. Algo, aliás, que o Saião citou agora há pouco, em Daniel capítulo 9, ali versículos 24-27, o texto diz que ele morreu. Algo que não se aplica, evidentemente, ao povo de Israel, que graças a Deus se encontra bem vivo, como qualquer pessoa pode perceber. Só que a esse respeito eu chamo a atenção de vocês para Isaías 53:8, que na tradução da Bíblia hebraica da Sefer, por exemplo, diz o seguinte: ele, Israel, entre parênteses, foi exilado da terra dos vivos. Só que aqui nós temos dois erros. Primeiro erro, essa tradução da Bíblia hebraica menciona Israel, mas o termo Israel não ocorre no texto hebraico, é uma interpretação. Segundo erro, essa tradução da Bíblia hebraica traduz o verbo hebraico gazar, que significa cortar, como exilar, o que não faz o menor sentido. Aliás, o texto hebraico de Isaías 53:8, ele diz:
Nigzar Me'eretz Haim. Ele foi cortado da terra dos viventes. Isso significa dizer que o servo sofredor morreu e não que ele foi exilado como os judeus normalmente explicam. Foram exilados fora da sua terra. Exatamente. Além disso, a morte do servo sofredor, em Isaías 53:8, ela é confirmada em Isaías 53:9, que traz o termo hebraico kivru, sepultura dele, explicitando, portanto, a morte desse indivíduo. A não ser que você alegorize ou dê uma interpretação remes ou soda ao texto e saia do pshat, que é a interpretação mais literal. Um quarto argumento é que o servo sofredor de Isaías 53 não pode ser Israel, porque Israel não é um sofredor silente ou silencioso. Isaías 53:7 diz sobre o servo sofredor que ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca, ele ficou mudo e não abriu a sua boca. Ora, nós sabemos que com frequência o judaísmo ele aplica, os judeus aplicam esse texto de Isaías 53:7 como uma referência ao sofrimento de Israel no exílio babilônico, na Galut. Mas aqui nós temos mais uma vez um problema, porque Israel nunca foi um povo que sofreu em silêncio durante e após o exílio. Aliás, o Salmo 137, versículos 8 e 9, o livro inteiro de Lamentações, entre vários outros textos bíblicos, mostram que Israel não sofreu em silêncio de forma alguma. Mas Jesus, o Mashiach, que é um referente na nossa percepção cristã, de Isaías 53, sofreu em silêncio conforme os evangelhos exatamente relatam, apesar do Mirra, evidentemente, discordar, porque ele vai ver que isso foi abriu a boca na hora de morrer. Abriu a boca na hora de morrer e falou, Deus, você me largou. Mas ele é o Deus, como Deus largou Deus. Não é? Mas, ele abriu a boca. Só para continuar, em quinto lugar, o servo sofredor de Isaías 53 não pode ser Israel por causa da distinção estabelecida entre o servo e o povo de Israel. E também por causa da linguagem vicária, ou seja, substitutiva do texto, Se a gente pegar Isaías 53, versículos 4 a 6, versículo 8, versículos 11 a 12, esses versículos mostram claramente um indivíduo sofrendo no lugar de outras pessoas. Sendo assim, esse indivíduo é distinto das pessoas pelas quais ele sofre. Aliás, Isaías 53:8 em particular vai dizer que o servo sofredor ele foi de novo cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele recebeu um golpe por eles. Ora, o servo sofredor ele padece no lugar do povo de Israel. O que o senhor está dizendo é que ele morre para purificar Israel. Israel não consegue purificar a si mesmo, porque Israel é pecadora. Isaías vai dizer no capítulo 6, eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que ele poderia purificar a si mesmo? Não faz sentido colocar Israel. E por fim, o servo sofredor de Isaías 53. Capítulo 1 é pior ainda. Pois é. O povo de Gomorra, pega pesadíssimo. Então, exato. O servo sofredor, por fim, de Isaías 53, ele não pode ser Israel por causa do uso que o livro do profeta Isaías faz do termo hebraico Eved, isto é, servo. O que acontece aqui no livro do profeta Isaías? Sempre que o termo hebraico Eved, ele é usado para se referir a Israel, o termo Israel ou Jacó, Yaakov, aparece junto ao termo Eved, qualificando quem é este servo. Então a gente vê isso 7 vezes em Isaías. 41, versículos 8 e 9, 44, versículos 1, 2 e 21, 45, 4 e 48, 20. O que não acontece, porém, em 42, versículos 1 e 19, 43, 10, 52, 13 e 53, 11. Então, mediante esses breves e talvez não tão breves argumentos, não faz sentido ver o povo de Israel como o servo sofredor de Isaías 52, 3 a 53, 12, e Jesus, Yeshua, o Mashiach, ele acaba cumprindo cabalmente, de forma muito clara, os itens aqui mencionados nesta manhã. Querido Rabino Mirra, falou muita coisa. Mas uma coisa central do texto é: Israel pode purificar-se a si mesmo, Mirra? Não, Israel não pode se purificar, porque a gente não acredita que essa coisa que alguém vai morrer por nós e se purificar, isso é anti-judaísmo. Mas tá no texto. Não, mas isso aí tá na interpretação. Porque, vamos lá, Isaías... É terrível. Concordem comigo. Se ele estivesse me falando isso em cima da Torá de Moisés, eu estaria em apuros aqui. Você está falando em cima de um dos livros mais
metafóricos, proféticos, difíceis de compreensão, que é Isaías, e não só por 53 e capítulo 7. Todo o livro de Isaías, ele é metafórico. E procede o que ele fala, que toda vez que aparece Éved, a relação aos aparece Jacó. Em Isaías 52 mesmo, e nem Asquil Avdi, lá não tem Jacob, lá você concorda que em 52 também tá falando sobre os judeus lá? Não tem Jacob, lá tá escrito Avdi, sim, sem Jacob. Mas 53 é uma continuação do 52. 52 vai terminando falando que o povo de Israel está mergulhado entre os povos que vai sofrer e tudo tal. E Jesus não entra cabalmente, não. Se você abre 53, olha aí, vamos abrir 53 e vamos ver se Jesus entra cabalmente nos versículos. Tá escrito que ele aqui, ó, peraí que eu vou abrir, só um minutinho. Primeiro, essa coisa que ele não abriu a boca, ele abriu, tá? Ele falou, Deus, você me abandonou? Como o próprio Deus fala que abandonou? Mas é no sentido da condenação, que ele não reagiu nessa condenação, ficou mudo diante de Pilatos. Sim, okay. Esse o enfoque. Ok, né? Tá. Versículo 10. Vashem chafetz tako echeli im tassim hasham nafsho e rezera yarich yamim. Ele vai ver descendência e vai ter vida longa. Onde esse servo, que vocês acreditam ser Jesus, teve vida longa e deixou descendência? Depois que ele ressuscita dos mortos. Bom, aí é muito interpretativo. Mas você não disse mas que a sua visão metafórica, assim? não é? Mas, não, então você aí... falou que é muita então vamos lá, metáfora. quando a gente usa a palavra cabal, Tá. cabal não entra metafórico. E aí você está sendo metafórico e eu estou sendo metafórico. E aí, sabe qual é a melhor conduta? É dizer o seguinte, eu não sei quem é Mashiach. No próprio livro de Daniel está escrito que o assunto de Mashiach é Hatum, é fechado. O próprio Gabriel, o anjo Gabriel, alerta Daniel disso aqui. E é muito mais fácil falar assim, eu não sei quem é Mashiach, eu espero por Mashiach, eu estudo Torá o dia inteiro para saber quem é Mashiach, do que aquele que vem e fala assim, não, eu sei quem é o Mashiach. Porque quem fala que sabe, tem que provar. E aqui não tem prova. Isso não é prova cabal. Ele usou a palavra cabal, isso não é prova cabal. Isso é uma interpretação realmente difícil de entender. Tá? Eu concordo que o capítulo 53, ele destoa dos outros capítulos. Sim. Mas cabalmente você dizer que isso aqui é Jesus. Aliás, eu vou te trazer Rishonim. Tem Rishonim que são da época século 11, 12, 13, que falam que esse Pérez sim pode estar se referindo a Mashiach, não Jesus. Pode estar se referindo que um possível Mashiach Ben Yosef, eu não sei, que morre pelos pecados do povo, mas não como os cristãos acham que, pronto, aí ele perdoa todos os nossos pecados e tudo tal. Que, aliás, os versículos dizem claro, em Ezequiel não existe alguém morrer. Loyum tu avot albanim. Isso já está na Torá. Em Ezequiel também está escrito claramente que não existe alguém morrer pelo pecado do outro. Isso, Deus não faz alguém morrer pelo pecado do outro, que no Novo Testamento está claro, isso fere totalmente a Torá de Moisés. Isso já é uma coisa que o Novo Testamento fere total a Torá de Moisés, não vai junto. Então, assim, é muito mais fácil você pensar como um judeu, dizendo, eu não sei quem é esse servo sofredor, pode ser que sejam judeus, pode ser que não tenho prova cabal, enquanto isso eu fico estudando Torá, do que o dia inteiro você falar Jesus, 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 e não saber Torá. É isso que eu fico louco com o mundo cristão. O dia todo eles pregam Jesus e não sabem Êxodos, não sabem Levítico, não conseguem me explicar como escrever o tabernáculo. Quem são eles? É o Kerubal Gad? Não, esses não são os pastores aqui. Esses não são os pastores aqui. Eu tô falando com gente qualificada. Mas eu poderia fazer uma indagação ao senhor, só e o senhor continua? Sim. O senhor está me dizendo que o senhor reconhece que Isaías é difícil a interpretação. É. O senhor diz que o senhor estuda o dia inteiro, mas o senhor não tem coragem de afirmar quem é, porque o senhor não sabe. Isso é indefinido. Não conseguiu descobrir, o senhor não define. Porque o próprio os versículos, se você lê em hebraico na raiz... Mas o senhor aceitaria uma fala de Jesus? Não. Por quê? Eu fiz só para irritar o senhor. Porque Jesus vai dizer que ele escondeu essas coisas dos sábios. Mas aí como você revelou para nós, os ignorantes. Como você quer que eu, que sou adepto à Torá de Moisés,